Como o pistache pode ajudar a entender o capitalismo tardio que nós vivemos agora? Eu queria ter pistache em casa para mostrar nessa hora, mas eu só tenho amêndoa e castanha do Pará. É muito bom. Essa febre por pistache que nós estamos vendo parece uma coisa natural, porque pistache é bom, ou pelo menos eu acho bom. Mas na verdade, nos ajuda a entender o capitalismo tardio contemporâneo que nós vivemos. E o primeiro ponto para entender é a história, a origem do pistache, por que ele começa a aparecer tanto na culinária, principalmente nos Estados Unidos. O pistache ele é originário do Oriente Médio, ou seja, não era plantado aqui nas Américas. E o líder de exportações do pistaches era o Irã. Por muitos anos foi o Irã. Só que após a Revolução Islâmica de 79, com as sanções que os Estados Unidos e a Europa causam ao Irã, os Estados Unidos começam a avançar nesse mercado e hoje em dia domina esse mercado. Um sinal muito importante de por que o pistache agora é o sexto maior commodity da Califórnia é porque a árvore que dá o pistache, ela sobrevive muito bem em temperaturas mais quentes, ou seja, em tempos de ebulição global, em vez de combater a ebulição global, o capitalismo se adapta para continuar produzindo lucro. Então aqui já tem uma pista. Outro elemento importante para a gente entender é que desde 2020, o Departamento Agrícola dos Estados Unidos vem investindo em parcerias com o Brasil para exportar pistache para cá. Hoje em dia, 85% do que é consumido de pistache no Brasil vem dos Estados Unidos. Então há parcerias com influenciadores, restaurantes, empresas para promover. Ou seja, isso é calculado, né? Esse é o interesse econômico político. A outra dimensão que eu quero falar, eu vou usar da filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que o capitalismo ele é um regime econômico barra subjetivo, ele não é só um regime de acumulação, ele é um regime que produz ideias, pensamentos, modo de ver o mundo e afetos, e mesmo desejo. Para isso, eu pego o pensamento de Deleuze e Guattari, quando eles tratam do capitalismo como esquizo. E aqui é importante fazer um pequeno parêntese. Quando eles tratam do caráter esquizofrênico do capitalismo, eles não estão estigmatizando a doença mental da esquizofrenia. O esquizo, no pensamento deles, opera como essa impossibilidade de produzir território, de produzir padrões estáveis e materialidade ligadas à produção de desejo e ideias. É como se fosse um movimento infinito, sem parada e sem contato necessariamente com a materialidade daquilo que se quer ou se deseja. Por isso eles vão dizer que o capitalismo é uma máquina que só funciona enquanto ela funciona mal, ela só funciona em crise, ela só funciona produzindo sua crise. E aí entra a questão do pistache. A produção de desejo é fundamental para o capitalismo. Não só Deleuze e Guattari falam disso, mas muito antes o bom velhinho, lembrando que estamos na época do Natal, o bom velhinho Karl Marx já ensinava isso. O capitalismo ele produz ideologia e produz desejo. Então o capitalismo, na sua ânsia contínua por produzir valor, por produzir captura de valor, não só acumulação, mas captura de fluxos de valor, ou que podem se tornar valor, e aí a gente pode pensar no capitalismo cognitivo, ou seja, como nós aqui na rede estamos produzindo apenas com discursos, fotos, vídeos, valor para acionistas, então o capitalismo sempre busca capturar e produzir fluxos de valor, como o desejo vai ser produzido, ou seja, numa visão mais ingênua, as empresas, as indústrias, elas produzem uma demanda real das pessoas, as pessoas necessitariam então de um celular, e aí é produzido o celular. Mas o que Deleuze e Guattari propõem é o contrário. O capitalismo produz o desejo, produz uma falsa necessidade, uma artificialidade para poder produzir valor, para poder acumular capital. E vocês podem ver, toda propaganda de produto não é só produto. Sempre vem de um afeto junto. Então eu não compro a margarina, eu compro a família feliz, que está tomando café da manhã tranquilamente. Quando eu compro um carro, eu não compro um carro na propaganda, eu compro a aventura, uma vida emocionante. O pistache, então, aparece como essa produção capitalista de desejo dentro de condições materiais e econômicas muito importantes, que foi o que eu falei antes, sobre ser uma árvore que se adapta bem à ebulição global, sobre ser um interesse da produção econômica política estadunidense, a dominação de um mercado, e por outro lado, a produção de desejo. Então todo mundo repentinamente passa a amar pistache. Mas será que esse desejo é um desejo genuíno ou ele é produzido? E isso ensina muito sobre o capitalismo tardio. A produção de captura de valor ou a produção de valor também, por outro lado, na dobra subjetiva, a criação e a produção de desejo, ou seja, não é que se está dando conta de algo que se necessita e se está produzindo demanda
ao mesmo tempo que já se produz aquilo que vai suprir essa demanda. Como um pistache se quiserem, mas lembrem disso, lembrem de como o capitalismo ele é tão safado que até na nossa mesa, no nosso sorvete, ele está tentando nos engolir. Vamos arriba!